Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez Leandro Lopes, o nosso curso completo de ServiceNow para iniciantes. Agora em diante nós vamos ter as nossas aulas mais práticas. Então, hoje nós temos um tema da nossa aula, listas e filtros. Então, para demonstrar para vocês acerca de listas e de filtros, eu vou entrar aqui na lista de incidentes. Então, observe que eu já tenho aqui favoritado incidentes, o módulo de incidentes, onde eu vou até a lista, navego até a lista com todos os incidentes. Então, essa visão que vocês estão vendo agora, ela é uma lista padrão da plataforma da ServiceNow. Na verdade, todas as listas de qualquer tabela que você for navegar, entrar, ela tem essa visão. Então, como vocês podem ver, nessa barra mais superior da lista, é o header da lista, onde nós vamos encontrar alguns menus suspensos. Quando eu clico aqui nesse List Controls, aqui nesse menu hambúrguer, também quando eu clico com o botão direito nessa parte, né, mais escura, né, na verdade, esse header, ele tem uma cor mais escura. Quando eu clico nele, nessa parte que não tem nada, né, eu consigo também ver aquele mesmo menu que eu cliquei ali no menu hambúrguer, como vocês podem ver. E eu tenho aqui várias opções. Eu tenho aqui a View. A View nada mais é do que uma visualização da lista. Se vocês forem observar, aqui eu estou na Default View. Então, essa Default View tem essas colunas aqui sendo apresentadas. Se eu selecionar outra view aqui, por exemplo, Workspace, observe que ele já vai aparecer com uma leve diferença, mas vai aparecer colunas, uma disposição de colunas diferente. Se eu clicar aqui na Portal, observe que ele já diminuiu. Então, a List View nada mais é do que colunas que eu vou ter a visão diante de cada tipo de visualização de lista. Eu vou ter List View justamente serve para eu criar visualizações de listas com um propósito. E aqui nesse caso de portal, ele tem essas três colunas. Então, isso é um List View. Tem vários aqui que eu posso experimentar. Eu tenho aqui o menu filtros, com filtros pré-configurados. Vamos já falar sobre filtros. Group by, eu consigo agrupar é, esses registros por coluna. Por exemplo, eu vou clicar aqui no View, nesse link aqui, incidentes, View Portal, eu também consigo acessar o menu suspenso. Vou colocar aqui no Default View, e se você for ver aqui, eu vou agrupar essa visualização de lista por prioridade, por exemplo. Eu clico aqui nesses três pontinhos e dou um Group by Priority. Olha o que vai acontecer. Observe que ele vai agrupar os registros por prioridade, por tipo de prioridade. Critical, High, Moderate, Low, Plain, entendeu? Então, se eu clicar aqui no On Group, desagrupar, ele volta para a visualização normal. Então, eu posso fazer isso clicando aqui na coluna, eu posso fazer isso aqui pelo menu suspenso. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, categoria. Olha, agora eu consegui agrupar os registros por categoria, né? Database, hardware.
Network, Software, Inquiry, Help. Então, para isso serve o agrupar. Vou voltar aqui para None, beleza. Observe que tem um menu Show, que eu consigo dizer quantos itens eu quero ver, quantas linhas eu quero ver por, por página. Então, se eu colocar aqui 10, observe que ele diminuiu, né? Agora aparece somente 10. Se eu clicar aqui em 15, ele já, né, já vai aparecer 15. Então, a ideia do show é quantos registros eu quero que apareça em cada página, né, per page. Refresh list serve para dar um refresh na lista, atualizar a lista. E create favorite, falamos numa outra aula, que é para favoritar e eu conseguir acessar de uma forma mais dinâmica, mais prática aqui no menu favoritos. Vou remover daqui porque eu já tenho listas aqui. Beleza. Aqui eu tenho uma opção que eu consigo, um recurso dentro da lista que eu consigo buscar. Eu escolho uma dessas colunas aqui. Por exemplo, eu vou escolher Short Description e vou digitar alguma coisa aqui como e-mail. Observe que todo short description que tiver e-mail, né, os registros que tiver o short description e tiver a palavrinha e-mail, aqui no caso, ele vai filtrar como maior que ou igual. Mas deixa eu ver aqui, ele vai fazer esse filtro por padrão nesse campo de busca, mas tem um recurso de filtro muito mais avançado e muito mais robusto do que esse. Logo mais vou falar. Então eu tenho aqui esse ícone que ele mostra um Activity Stream, ele mostra é, se alguém estiver trabalhando de repente nessa lista ou em algum registro. Ah, ele tem também aqui, eu consigo personalizar as colunas da lista. É, nesse caso aqui, essa personalização só vai aparecer para mim, ou seja, outro usuário. Se eu colocar, por exemplo, esse campo Active, jogar para minha visualização de lista. Observe que agora a coluna está aparecendo aqui, o Active. E aí outro usuário acessar essa mesma lista, ele vai acessar somente o Default View ou se ele personalizou a sua própria lista. Se não, vai aparecer somente para mim, porque essa personalização de lista, quando eu clico nessa engrenagem, é uma personalização de colunas da lista que vai apenas é, influenciar a minha visão, como no meu usuário. Beleza? Vou tirar aqui o Active, vou voltar para cá, dá um OK. Beleza. Aqui eu posso também dar um reset to column defaults. Vou dar aqui um reset to column defaults. Beleza, observe que a engrenagem tinha um pontinho quando tem alguma coisa personalizada e quando não, ele está só engrenagem. Tem essa opção aqui que ele basicamente, na verdade, ele fez algo aqui e eu não consegui perceber o que foi que ele fez. Na verdade, essa é uma opção que eu nunca usei. Então, eu vou dar aqui um refresh aqui na minha instância. Deixa eu ver o que que vai acontecer aqui. Beleza. Aquele ícone não voltou. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu dar um restore. Agora ele voltou. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai me dizer: isso aqui está relacionado ao SN Úteis, que é uma extensão que nós usamos que facilita muito o nosso trabalho. Então, aqui ele está dizendo para adicionar Syscope. Ele serve para adicionar colunas, Syscope e Syscreated On. Vou clicar aqui, ó. Então, OK. Observe que ele adicionou as colunas, né? O created e cadê o syscope? Não apareceu, mas tudo bem. Eu vou voltar aqui no reset.
Beleza. Eu tenho esse outro recurso aqui, essa outra opção, né, dentro da lista, onde eu tenho algumas ações, como, por exemplo, geralmente o que eu uso no meu dia a dia, de trabalho, é o delete, que geralmente algum registro que eu criei, que eu não quero que ele mais apareça ali, então e deleto ele, seleciono aqui o registro, ó. Se eu selecionar aqui esse registro, ele já vai me habilitar várias opções aqui dentro desse menu de opções aqui de ações. Se eu clicar em delete, ele vai me perguntar se eu quero deletar esse registro. Se eu desmarcar, fica tudo inativo. Então aqui tem uma série de ações de deletar, deletar com preview e outras opções aqui que existem, funcionam, mas no meu dia a dia de trabalho não nunca foi necessário usar, né? Atribuir uma tag, remover uma tag, enfim, é só mesmo para deixar que existe a possibilidade de usar todas essas opções e elas estão aqui justamente disponíveis para o seu uso. E tem um botão, né, uma UI Action que serve para quê? E quando eu clico em New, obviamente, ele vai abrir o formulário para que eu possa criar um incidente. Observe que quando tiver campo com asterisco, esse asterisco aqui vermelho significa que é um campo obrigatório. Aqui eu não vou preencher, só vou passar por cima. Isso aqui é um formulário que é justamente o nosso próxima aula. Vamos falar sobre o formulário. Eu vou voltar aqui. Agora eu vou falar sobre os filtros. Eu falei, dei a visão geral sobre as listas que nós temos nas listas colunas, né? Daquela tabela e as linhas, as rows, que são os registros dentro da tabela. Então, basicamente é isso. Eu consigo também fazer busca numa coluna individual. Por exemplo, se eu clicar aqui, todo mundo, se eu digitar aqui quente, aqui, que eu vejo que tem registros que iniciam com esse texto, observe que ele me trouxe todos os registros que começam com o termo quente. Aqui, se eu colocar um asterisco antes do termo que eu quero buscar, eu vou buscar dentro do short description esse texto, essa string aqui, em qualquer local dentro do short description. Observe o que vai acontecer. Ele me trouxe mais resultados. Ele não somente se baseou no short description que começa com quente. Ele quente. Aí ele vai buscar, ó, que vem mais para frente, lá para o meio. Enfim, vou fazer aqui um outro exemplo. Por exemplo, eu quero buscar. Eu tenho também uma forma de fazer um filtro clicando com o botão direito em algum valor aqui da coluna. Por exemplo, aqui o new, observe que ele vai me trazer várias opções. Ele vai me trazer show matching, ele vai me trazer todos os registros que tem aquele valor, que no caso aqui o state é new, certo? Eu vou clicar aqui no all. Vamos supor que eu quero buscar todos os assignment group hardware. Eu clico aqui com direito, show matching, já trazer todos os registros que o assignment group é hardware. Vou voltar aqui novamente. Vamos supor que eu quero agora todos os incidentes que o assignment group não é software. O show matching, ele vai trazer os que tem o software. O filter out vai me remover do filtro todos os incidentes, todos os incidentes, quase não sai, que não tem um assignment group como software do filter out. Então observe que ele trouxe tudo menos o software, entendeu? Vou voltar aqui no AL mais uma vez, então eu consigo fazer esse filtro aqui nesse menu suspenso, por exemplo. Quero trazer todos os incidentes que estão atribuídos a Fred Lud. Vou clicar aqui com o botão direito, Show Matching. Então eu tenho aqui ó, três incidentes
no nome justamente do fundador da ServiceNow. Vou voltar aqui mais uma vez. Então, observe que eu consigo fazer, eu tenho esse menu suspenso aqui. Se eu clicar em algum valor de alguma coluna, de algum registro, eu tenho um show matching, eu tenho copiar o URL desse registro, copiar o syslid desse registro, atribuir uma tag, arquivar o registro, atribuir esse incidente a mim, assign to me, e outras opções aqui mais abaixo que eu nunca usei. Geralmente o que eu uso são essas primeiras aqui, beleza? Eu também tenho um outro menu suspenso, que é quando eu clico com nos três pontinhos em qualquer coluna. Vai aparecer esse menu suspenso. Eu posso classificar de, de ordem crescente para, né, ordem crescente, posso classificar de ordem decrescente, eu posso mostrar esses registros lá no show, lá no Virtual Task Board. Não vou falar sobre ele, mas é tipo um quadro com várias lâminas ali, e ali os registros estão conforme se tiver colunas, por exemplo, Priority, ali nesse VTB, no Visual Task Board, Plane, Critical, High. Então, cada coluna daquele quadro, daquele board vai ter os seus respectivos registros conforme a sua prioridade. Vamos explorar um pouco mais aqui, mas já falamos sobre o Group By, né? Agrupar os registros por determinado valor de coluna. Eu posso também, diretamente da lista, gerar dois gráficos, né? Por padrão, eu tenho o Bar Chart e o Pie Chart. Por exemplo, se eu clicar aqui em Bar Chart, ele vai me gerar. Vamos esperar aqui carregar. Espero que não demore muito. Já está carregando. Eu consigo já gerar um gráfico baseado no valor, nos valores da coluna Priority. Então veja o poderoso é a plataforma da Service Now. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Aham, beleza. Foi só para demonstrar que aqui consegue se gerar esses dois gráficos por padrão. Essas duas opções nunca usei, não faço ideia. Enfim, a ServiceNow, a plataforma da ServiceNow tem muitas opções, vários recursos, e muitos deles eu uso e alguns eu não uso. Então, Launch, esses dois Launch não faço ideia. Eu quero trazer mais aqui conteúdo nessas aulas voltado àquilo que eu uso diariamente no meu trabalho. Então, aqui eu tenho, antes de falar do configure, eu tenho aqui um import, eu consigo importar um Excel com colunas baseadas nas colunas dessa tabela, por exemplo, de incidente, importar esse Excel, importar uma carga de dados nessa tabela de incidentes, eu consigo exportar essa tabela, né, para esses formatos aqui, Excel, CSV, XML, JSON, PDF. Eu consigo fazer um gerenciamento de dados aqui, deletar registros, atualizar registros, e consigo também importar e mostrar o XML dessa lista. Deixa eu ver se ele mostra. A princípio parece que ele mostra todos os registros, esse XML exportado, ele mostra todos os registros dessa lista. Deixa eu voltar mais uma vez aqui, consigo importar XML, que tem um padrãozinho lá do XML, consigo mostrar o XML dessa lista, e eu vou aqui para o configure. O configure aqui, no caso da tabela de incidentes ou qualquer outra tabela, aparece várias opções. Eu consigo ajustar o layout da lista, né? Mais uma vez, aqui, ó, como eu mostrei para vocês, o list layout é justamente editar qualquer uma dessas visualizações aqui de lista. Então, aqui ele vai direcionar, se eu clicar em List Layout, ele vai direcionar diretamente para Default View para editar. O que eu editar aqui vai refletir para todos os usuários que usam essa tabela de incidente. Observe que aqui eu tenho as outras visualizações de listas,
certo? Então, mais uma vez, o que eu alterar aqui, altera para todos os usuários que usam essa tabela, né, em uma dessas eh, visões de lista, mas aqui no caso ele altera uma visão de lista por vez. Aqui no caso, se eu alterar, ele vai alterar a default view. Se eu colocar workspace, ele vai alterar para workspace. Beleza? Deixa eu voltar aqui default view, deixa eu cancelar aqui. Voltei para minha lista e vou mais uma vez explorar o menu Configure com você. Eu tenho aqui List Calculations, eu tenho aqui List Control, são opções mais avançadas que posso, durante esse curso, falar especificadamente, porque aqui tem várias coisas para se falar, e a ideia é falar especificamente da lista dos filtros, para essa aula não ficar muito comprida. Então, aqui eu tenho várias opções sobre configure. Eu posso clicar em All, o All ele vai mostrar todas essas configurações para essa tabela, ou então eu posso clicar em coisas específicas, como a tabela, configurar BR, configurar Cloud Script, White Policy, enfim. Vou exemplificar aqui, clicar em tabela, ele vai me trazer a estrutura da tabela de incidente, né, com o nome, ela estende da tabela task, tá aqui todos os campos que existem nessa tabela, ele vai mostrar aqui as ACLs, as Access Control dessa tabela, enfim, é só para demonstrar o que aquele menu pode fazer, para onde ele direciona. Vou clicar em outra coisa aqui, o iActions. Aí, as iActions são basicamente esses botões que aparecem no header da lista ou no header de um form. Observe que aqui tem vários botões configurados para essa tabela. Vou voltar aqui, deixa eu só um minutinho. Vou voltar aqui vou voltar para cá. Beleza. Então, eu voltei aqui para a lista, vou voltar no menu Configure. Então, aqui o Configure, eu consigo configurar vários recursos, várias configurações de uma lista, ou, perdão, de uma tabela, né? O que vai aparecer numa lista, o que vai aparecer no formulário, tudo relacionado àquela tabela, lista, formulário, ACL, enfim, Client Script, eu consigo configurar através desse caminho, desse atalho. Então, agora vamos para os filtros. Como eu falei para vocês, aqui através desse funil, né, a gente consegue fazer os filtros. Aqui nesses dois campos eu consigo fazer um filtro, mas não é tão avançado. Na verdade, não é nem avançado, é bem básico o filtro. Eu consigo fazer filtro aqui através desses campos, ativando através aqui da lupa, eu consigo ativar esses campos que aparecem abaixo das colunas, no nome das colunas, e consigo filtrar aquilo que eu quero. Mas tem o filtro mais completo, que é justamente esse. Clicando aqui no funil, ele abre aqui o filtro e eu consigo encontrar todos os campos dessa lista. Por exemplo, deixa eu escolher aqui um número. Vou dizer que eu quero um número de um incidente que ele é igual a esse número aqui. Eu vou dar o run, observe que ele me trouxe a lista. Vamos supor que eu quero filtrar todos todos os incidentes criados hoje. Created é criado on today, hoje. Vamos lá dar o run. Nenhum incidente foi criado hoje. Vamos ver aqui. Vamos buscar aqui um filtro de 3 meses, dos últimos 3 meses. Nenhum filtro criado nos últimos 3 meses. Vamos colocar aqui 12 meses. Agora apareceu. Apareceu quantos? 14 incidentes criados nos últimos 12 meses. Então, esse filtro aqui, ele consegue fazer um filtro totalmente avançado. Eu consigo fazer aqui um período, por exemplo, between
entre os últimos 12 meses e os últimos 6 meses. Vamos lá? O que que ele vai trazer? Não trouxe nenhum registro. Vamos aqui colocar nos últimos 9 meses. Talvez eu esteja colocando aqui um período errado. Vamos colocar primeiro o menor e depois nós vamos colocar o maior. Dá o run? Também não. Mas aqui a ideia é entender que aqui nesse filtro você consegue fazer um filtro bem complexo e com a ajuda do SNUtils, se você clicar aqui, ó, o SNUtils, uma extensão para ser usada junto com a plataforma instalada no navegador, se eu clicar aqui, ó, nessa parte onde fica o filtro em si, dá um duplo clique, eu consigo pegar essa query, né, que eu posso usar isso num script e usar esse filtro para fazer ali um glide record. Beleza? Vou clicar aqui no all, vou experimentar outro filtro aqui, por exemplo. Eu vou filtrar aqui pelo color. Vou pegar esse nome aqui. Vou pegar aqui o color. Ele é is. Vou pegar o nome desse usuário aqui, o color, o chamador. E observe que tem vários incidentes que foram criados, né? E que tem um color com esse usuário. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de listas, a nossa aula de filtros. E você agora pode aí experimentar, pegar outras tabelas, outras listas de outras tabelas para você experimentar, testar como funciona. E essa aula justamente serve para dar essa visão das funcionalidades de uma lista e dos seus filtros. Curta, comente, compartilhe, dê o seu comentário, dê a sua sugestão. Estamos abertos às suas sugestões e obrigado por acompanhar mais uma aula. Valeu.